E olha só, meus lindos e minhas lindas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Isui Podcast. Como não pode faltar ao meu lado aqui, o nosso fala fofo mais amado desse Brasil, Rafa Lima, certo? E a nossa convidada de hoje é uma figura peculiar aí no mundo da mídia, certo? Ela é jornalista, ela é repórter e agora tá fazendo um sucesso pra caramba aí junto com o Amplifica aqui em São Paulo. Então com vocês, a Lud. Oh, Gui! Lud, um prazerzaço imenso receber você aqui no nosso canal hoje e poder trocar essa ideia sobre quem é a Lud. E obrigado por estar aqui. E vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho da Lud agora, certo? Ah, eu tô muito feliz de estar aqui, gente. Primeiro eu quero saber pra que câmera eu olho, porque vocês não têm noção da estrutura aqui. É muito legal. Pra Tem mensagem várias privada é câmeras. aquela, pra geral é aquela e essa aqui é a minha. Então essa aqui Sei. a dúvida tem a tela. É nóis. É nóis. Isui. Então é uma honra estar aqui com vocês. A gente que trabalha aí na cena independente da comunicação, né? E tá sempre tendo que carpir uns lotes. Carpir os lotes. E a gente se encontrou carpindo uns lotes por aí, fez amizade, porque unidos somos mais fortes sempre. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Eu achei um barato de te conhecer as figuras de linguagem que você usa. É que eu trago lá, né? No interior de São Paulo. E vamos falar isso agora, vamos contar a historinha da Lud, Rafa. Você quer começar a perguntar a primeira perguntinha pra Lud lá da história dela ou quer que eu comece? Não, eu quero que ela conte a história dela, de onde a tua infância, de onde você começou, por que jornalismo, de onde você tirou essa ideia. Qual foi a referência? A Lud Lud pequenininha queria ser jornalista ou queria ser veterinária? Astronauta. É surreal, porque eu sempre quis ser jornalista. Na verdade, eu não sabia o que era isso, né? Mas eu ganhei o meu primeiro gradiente. Vocês lembram do primeiro gradiente vermelhinho com microfoninho? Eu tinha 3 anos. E aquele brinquedo foi o meu favorito por muito e muito tempo. Aí eu entrevistava as pessoas da minha família. Tem várias fitinhas gravadas em casa, aquela vozinha de criança, sabe? E eu lá sabia o que era entrevistar. Era só assim, uma geração 90, né, anos 90, que era fixada em TV. E eu reproduzia, acho que o que eu assistia. Então eu sempre gostei muito. Com o passar do tempo, eu fui acompanhando mais, assim, por exemplo, rádio. Chegou a Jovem Pan lá no interior de São Paulo. E eu comecei a ouvir o Pânico. Mas só contando de que cidade você é, para quem não tá interior, da onde você é. Eu sou de Jaú, interior de São Paulo, ali perto de Bauru, Araraquara, né? Alguém falou aqui Limeira, tudo lá. Limeira já era 16, é perto de Ribeirão Preto, mas é por ali. E aí, então assim, lá em Jaú, a gente chegou a Jovem Pan, chegou lá em Barra Bonita, chegava um sinalzinho bem fraquinho, chiadinho lá em Jaú, e tinha um programa de rádio diferente, que era o Pânico. Sim. Uma forma de se comunicar diferente. E eu lá, muito novinha também, 7, 8 anos, ouvia o Pânico, gravava, comecei a me interessar por música ali, porque a Jovem Pan naquela época também era a rádio que ditava as tendências, né? Sim. Junto à MTV, que foi outra sorte que eu tive, que lá no interior era sinal aberto. Que legal. Lá, então assim, eu em vez de assistir programinha infantil, eu gostava muito de acompanhar os clipes da MTV, e aí também sonhava em ser VJ. E dali pra frente foi só amadurecendo essa vontade e buscando os caminhos, porque como eu vou falar várias vezes ainda nessa entrevista, ser do interior acaba limitando um pouco esse sonho, né? A gente não tinha uma faculdade de jornalismo lá até eu cursar, que foi o primeiro ano. Eu peguei o primeiro ano da faculdade de jornalismo da cidade. Primeiro ano, a primeira turma. A primeira turma foi a minha. Veja bem como foram as coisas. Quebrando fronteiras, e audaciosamente onde nenhum jauiense jamais esteve. Ah, não, tem muitos jauenses famosos, viu? Você sabia disso? Luciana Vendramini, conhece? Sim, atriz, claro. Gata pra caramba, é jauense. Você citou antes aqui nos bastidores do Carlos Nascimento também. Carlos Nascimento nasceu em Jaú, então maior, né? Minha referência no jornalismo. Porém, é um tipo de jornalismo que desde criancinha não era o jornalismo que eu queria seguir, né? Eu queria esse fuá que a gente vive mesmo. Acho. Desculpa, não, essa era a pergunta. Você desde pequena você já queria que segmento do jornalismo? Porque o jornalismo você tem várias vértices. Você já pensava no entretenimento, na música, baseado em MTV? Era isso que te pautava? Exatamente. Eu queria ser VJ da MTV. Quando eu crescesse, eu queria ser VJ da MTV. Muita gente. Exato, porque era aquilo, né? Assim como a Jovem Pan, que eu falei que promovia os eventos, né? Que trazia pra gente as novidades da música, a MTV era o que mostrava a cara
né, dos artistas pra gente. A gente não tinha internet, isso é muito importante de a gente reforçar. Eu concluí minha faculdade em 2009, finalzinho de 2009 ali, e foi ali que eu tive meu primeiro smartphone e era um BlackBerry. Nossa Senhora. Então, assim, a única coisa que estava funcionando naquele tempo em relação à rede social era o Twitter, para compartilhamento de informações. Já tinha Orkut? Eu não Orkut lembro. tinha, Orkut, só que o Orkut era uma rede realmente social, de você trocar uma mensaginha com alguém, pá, né? Tinha as comunidades, era uma coisa mais divertida. Para informação, o Twitter estava surgindo ali, junto ao CQC. Eu lembro que os meninos do CQC eram os caras mais seguidos no Twitter, né? Sim. Então, a gente vem de uma geração que não tinha isso que exatamente é o nosso ganha-pão hoje, né? Que é o jornalismo online, que é a notícia em tempo real. Sim. E aí, então, o que eu tinha de mais dinâmico para acompanhar e sonhar ali era a MTV. Eu tinha um vício bravo de jornal impresso. Era uma coisa de doido. Eu podia estar viajando, mas eu tinha que achar o jornal. Eu tinha que achar. E hoje eu faço na banca as bancas aqui, as que sobraram. Dá uma tristeza, dá um saudosismo, né? Meu Deus. Vai lá e compra um jornal, cara. Mas não é a mesma coisa. Eu vou ler o jornal que eu já de ontem, vai falar de ontem, que eu já vi a notícia de hoje e já estou preparado para de amanhã. Entendeu? As mídias estão tendo que se reinventar, Sim. né? Cada jornal tem que ter o teu braço ali online também para dar as notícias. E aí eles dão a notícia e depois eles aprofundam a notícia para você ler no jornal, né? A diferença da notícia e a reportagem, que é o que você pega. Eu faz muito tempo que eu não leio o jornal, mas eu acredito que eles façam isso para poder se manter, né? Todo mundo com seu portal ali, a notícia sai no portal e aí a reportagem mais aprofundada dos... Sabe, a Lud mencionou uma coisa aqui que eu acho bem interessante da gente comentar um pouco, principalmente para essa molecada leite cupeira que tá vendo a gente aí agora, certo? Que assim, na nossa época, igual você falou, pô, anos 2000, cara, a internet era tudo mato, irmão. Não tinha o smartphone no bolso pra você tirar e gravar um videozinho e postar. Você assistiu Tapa na Pantera lá no YouTube, Nossa. Você tinha que deixar ele carregando Carregando 30 minutos depois. pra assistir 2 minutos de vídeo, sabe? Então eram outros momentos. Não tinha, a gente tem falado muito disso, não tinha globalização que tem hoje. Então hoje é tudo muito mais fácil. Com certeza. Hoje em dia o cara vai lá, compra um iPhone, abre a conta no Instagram dele, vai lá, compra 500 mil seguidores no Instagram dele e fala, sou influencer. E tem marca que compra isso ainda, sabe? Sim, mas sabe que eu queria muito, agora é uma missão que eu tenho, é conversar com o outro lado, o lado que nos contrata. Sim. Né? Tanto o pessoal do marketing dessas marcas, das grandes marcas, que chamam as pessoas, os influencers, para grandes festivais, aonde nós adoraríamos estar para produzir, para fazer um bom trabalho, que a gente tem essa responsabilidade, né? Quando a gente quer produzir, a gente não quer fazer mais ou menos, né? Eu queria saber quais esses critérios eles usam. Porque existem ferramentas para você... Não, só de bater o olho, às vezes você já vê, né? Tem 500 mil seguidores, 20 curtidas. É raro, mas acontece muito, né? E também existem ferramentas para que você veja se aquela pessoa tem um real engajamento. E eu não consigo, às vezes, pensar que uma marca grande não tem essa preocupação. Às vezes acho que não tem não, hein? Eu acho que às vezes o cara deixa passar batido. Vê ali 50 mil seguidores e pum. Não deve ter uma curadoria, alguém ali, um funcionário, analista de influencers de redes sociais. Mas precisa, viu, gente? Até porque o dinheirinho é suado, né? Aí você vai botar teu dinheirinho ali... Enquanto vocês estão dando dinheirinho pra muito mequetrefe aí, ó, tem muita imprensa boa aqui fazendo um material de qualidade aí, ó, batalhando aí por um saco de dinheiro, certo? Então não seja besta, não. A gente só quer trabalhar. Elud, aí você contou que você se formou na primeira turma em Jaú e depois você também já tinha contado em bastidores, pós-graduação. Fala mais um pouquinho da tua história. Pois é. Como é que a Lud lá da Faculdade de Jornalismo caiu no mundo da balbúrdia, que é o rock, é o cenário musical e essa... Jaú tem uma cena rock muito forte. Eu sou uma entusiasta da minha cena rock lá de Jaú. Bandas autorais, que não conseguiram assim um sucesso no mainstream, por exemplo, mas ganharam concursos da Rádio Transamérica, conseguiram um clipe na MTV. Galera que investiu tempo, arte, dinheiro ali. E isso principalmente aconteceu na minha adolescência. Quando eu tinha ali os meus 15 anos, eu comecei a sair já, a frequentar um rolezinho ou outro, eu estava ali assistindo essas bandas. E foi isso que me pegou.
Mesmo sendo uma época ali que a galera curtia um axé e tal. Qualquer paixão me diverte. Eu danço, eu canto, mas eu falo que a gente tem que ver o que a gente ouve no carro. Então eu sou do rock, sempre fui desde essa época. E as bandas lá de Jaú moldaram muito também o que eu sou hoje, né? Aí, quando eu terminei o terceiro colegial, tinha um curso no Senac de locução, radialismo. E eu não tinha condição financeira de fazer faculdade fora de Jaú. Eu tentei entrar na Unesp, que tinha em Bauru, mas isso implicaria num custo de moradia ou de transporte, que infelizmente a minha família naquele momento não podia custear. Sim. E aí eu fui fazer esse curso de locução para eu já começar a me enfiar na área, sabe? Então, enquanto eu fazia o radialismo ali do Senac, que era 1 ano, eu já comecei a fazer spots para uma rádio rock lá de Jaú, que era uma rádio pirata. Só que era uma rádio muito respeitada na cidade. As outras rádios piravam. Tinha mais 2 rádios lá em Jaú, além dessa rádio pirata, rádio rock, que era a Rádio Patrulha. As outras rádios viviam denunciando, porque os jovens amavam. A gente fazia um esquema bem assim, inspirado na 89 Rádio Rock aqui de São Paulo, né? A Fluminense, no Rio, parece que ela tá contando um pouco a história da Fluminense. Do Rio, a maldita. Eu não conheço, mas depois eu quero saber também. Não é fácil. Louco deles. Era uma fase que não era fácil você, porque hoje a Patrulha poderia ser legalizada como uma rádio online. Sim. Mas naquela época não tinha opção. E não tem mais, não existe. Ela existe como rádio online, mas de uma forma pequena. E você sabe que eu esqueço que eu tenho 3 fios para criar, entrei para Amplifica, fico viajando, etc. Tô no pé dos meninos lá pra gente colocar a rádio de volta, fazer a rádio aparecer de novo. Mas foi uma grande paixão. Aí nessa época eu comecei a fazer spots para essa rádio de notícias. O meu colega, que era dono da rádio, me deu um microfone e me instalou um SoundForge, acho que chamava, né? Esses aplicativinhos de você poder gravar no computador. E aí eu fazia esses spots, mandava para ele colocava. Ao mesmo tempo eu escrevia coluna social para um jornal de Mineiros do Tietê, que é uma cidadezinha pequena, que tem ali perto também da minha cidade. Consegui trabalhar numa agência de publicidade. E assim, e essas outras coisas eu fazia de graça, a agência me pagava, eu pagava o curso de radialismo, morava com os meus pais, e assim eu fui. Terminei o curso de radialismo, a faculdade lá de Jaú anunciou que ia abrir o curso de jornalismo, comunicação social com ênfase em jornalismo e em radialismo, né, para produção e tal. A princípio, eu queria o radialismo, porque eu sempre gostei do universo de TV, minha paixão era a TV. Mas acabou que não teve procura para o radialismo, né? Então, eu não sei, eles resolveram não dar andamento no radialismo e ficou todo mundo no jornalismo ou publicidade. E foi ali que eu consegui... Assim, eu falo que Deus... Eu uso Deus muito, eu não sei no que vocês acreditam, quem está assistindo acredita, mas é que tem coisa que acontece na vida da gente que eu não consigo explicar se não for falando de Deus, sabe? Tem alguma coisa muito maior que me ajudou desde o começo. Primeiro, porque eu sempre tive certeza do que eu queria. Então, eu sempre busquei. Eu não me desviei, eu não perdi tempo da minha vida... estudando uma coisa que eu não ia exercer, sabe? Legal. Que acontece muito também, né? Até a pessoa se descobrir, e nunca é tarde, viu? Se você tá nessa fase aí, descobri que eu gosto de tal coisa, mas que eu tô velha. Não tá, relaxa. Mas eu sempre fui muito certeira, né? Então deu certo, entrou, era na minha cidade eu conseguia fazer, prestei a prova, deram um descontinho, pá, e ali eu me formei. Só que era uma faculdade muito aquém as faculdades aqui da capital. Ou uma faculdade maior, uma própria Unesp lá em Bauru, que tinha jornalismo. Porque você não tinha um laboratório para você apresentar nada, para você ter contato, né? Prática, exatamente. Não tinha livros de comunicação na biblioteca. Eles simplesmente abriram o curso, né? E aí eu também fui fuçando, fazendo esses trampos de graça, me oferecendo para fazer uma coisa aqui, outra ali, para ter portfólio, até eu conseguir entrar no SBT no 2º ano de faculdade como estagiária. E como é que foi a experiência no SBT? O que você fazia lá no SBT? É que o SBT de Jaú é a única TV aberta que nós temos na cidade. É praticamente uma retransmissora, né? Tem um estúdio que na época que eu entrei estava desativado. Hoje até funciona um jornal local lá. Mas aquele jornal local mesmo. Você espreme e sai sangue, sabe? Só pra você... Ai, gente, a polêmica. Jornal que você faz para apertar prefeituras, né? Sempre com algum viés político. Imprensa do interior, infelizmente, sempre cai muito para isso. Então, já não era minha intenção trabalhar com jornalismo desse tipo, né, o factual. E lá, depois, quando surgiu o jornalismo, já não era bem o que eu queria fazer. Mas eu entrei lá para ser estagiária no marketing.
Então, a minha intenção sempre foi fazer contatos para chegar onde eu queria chegar. E aí eu entrei lá como estagiária no marketing, quando tinha aquelas seleções de voluntários para participar do Teleton, eu me inscrevia, e aí eu vinha para cá todo ano para fazer Teleton, aquela maratona da solidariedade, você fica 12 horas em pé, cuidando de camarim, né? Leva um negócio para um, para outro. Mas também imagina a bagagem que você deve ter. É muito legal, porque foi ali que eu conheci muita gente, que eu consegui me apresentar. E as pessoas às vezes não esperam que uma pessoa que vem da onde eu vim seja desenrolada, sabe? Sabe, porque as pessoas de lá acabam sendo um pouquinho mais acomodadas. Salvo muitas outras que vieram pra cá, fizeram carreira. Tem muita gente que saiu de lá, que teve sonhos. Mas a maioria realmente quer passar num concurso público, casar, ter filho e viver na tranquilidade do interior, que é o sonho de muita gente. Inclusive, quando eu consegui a minha vaga no SBT de São Paulo, que acabou o meu estágio no SBT de Jaú, eu estava me formando na faculdade, eu já tinha os meus contatos no SBT de São Paulo por conta dessas idas para lá que eu tinha esporádicas, né? Então eu consegui me efetivar aqui. Legal. E aí, quando eu consegui me efetivar aqui, eu senti que a cidade não era bem para mim naquele momento. Eu ainda não estava preparada o suficiente. Porque você imagina a diferença, né? Você veio do interior, já para São Paulo. Eu que sou do Rio de Janeiro, vim de Porto Alegre, eu já sinto esse baque. Sem nada, né? A pessoa criada com a avó, que ia na avó toda tarde para tomar café, 5 minutos estava em qualquer lugar. Aí você chega aqui, você passa 2 horas dentro de um ônibus para chegar até a emissora onde você trabalha em horário comercial, a hora que chega na sua casa já tá passando a novela das 9, sabe? E o pessoal de lá, que me via, comentava comigo, pô, mas você veio de lá para cá, o sonho da gente é morar lá. Só ressaltando o que a Lud tá falando, que ela trabalhava em horário comercial e ela ia e voltava todo dia. Exatamente, porque eu trabalhava no departamento comercial, Essa é determinação também, isso é objetivo, é foco, porque esse sacrifício que você fez era para atingir um objetivo maior, uma meta. Exato, eu queria estar onde as coisas aconteciam. Eu sabia que se eu não fosse vista, ninguém ia me buscar lá em casa. Sim. E ainda quando surgiu a vaga para eu tentar a efetivação aqui no SBT de São Paulo, eu mandei um e-mail, ousada, né? Entrei no mailing da emissora, cacei o nominho lá, Carlos Nascimento. Porque o Carlos é da nossa terra, nasceu lá em Jaú, uma pessoa muito querida, não o conhecia pessoalmente, mas falei, olha, Carlos, sou aqui, sou jauense, estou aqui no SBT de Jaú, tomei a liberdade de te mandar esse e-mail. Isso já é alma de repórter, porque o repórter ele tem que ser ousado. É como você falou, se você não se mexer, não vão lá te buscar. O não eu já tenho. Não, você já tem. Né? Isso serve para venda, serve para qualquer coisa. E não só para quem é do interior, eu acho que até se você estiver aqui na capital, todas as pessoas têm sonhos. Se você não sair correndo atrás do seu, vai chegar alguém e vai alcançar no seu lugar, sabe? E aí eu mandei esse e-mail pro Carlos Nascimento, mas a resposta não foi a que eu esperava. Sabe quando você só espera aquela validação? Ele falou para mim, muito gentilmente, maravilhoso como ele é, que era melhor eu crescer na minha praça, para depois vir para a capital. E ele estava muito certo. Só que eu vim porque oportunidade eu tenho em mim, que é um cavalo selado. Até hoje eu abracei todas as oportunidades que apareceram na minha vida. Se não desse certo, eu também não tinha medo de desistir. Sim. Assim como eu desisti do SBT de São Paulo em alguns meses. Mas eu vivi. Eu pegava fretado com o rock. Eu conheci o Silvio Santos. Caraca. A Hebe ainda gravava lá, a Hebe estava viva, sabe? Realizei sonhos. Parece que eu fui para lá para realizar esses sonhos mesmo, porque consegui muita coisa mesmo, sair do prédio do comercial, ir pro artístico, virar repórter. Isso eu não consegui naquele momento. Mas eu vivi aquilo intensamente, aproveitei aquela oportunidade, voltei pro interior, fiquei um tempo no SBT de novo lá, como terceirizada do jornalístico que tinha lá, fiquei como produtora. Vou resumir agora daqui alguns anos, tá? Fui para a TV Record de Bauru. Depois da TV Record de Bauru, eu fui para um canal local onde finalmente eu consegui ter o meu programa de música, que era um programa ao vivo com plateia e banda. Que maneiro. Mas era um canal local da NET de Jaú. E como se chamava o programa? Mais Música. Legal. Eu gostava do mais antes porque ele ficava uma coisa ampla. Tipo, se algum ator ia fazer teatro lá na cidade, a gente chamava para ir lá.
sabe? Caruda também, que nem você, Rafa. Tem os contatos, vou fazer, eu não já tenho. Venha, só vem, que hora que vai lá, você vê, tem uma estrutura, a galera trabalha direitinho, né? Eu chamava, sabe? Concorria com a Globo local que queria levar os caras, eu levava lá também, no Mais Música. E foram anos muito legais também, fazendo ao vivo toda quinta-feira, 2 horas por dia. Só que aí eu resolvi fazer a minha tão sonhada pós-graduação. Porque aí já estava no digital. Aí eu já percebi que o que eu tinha aprendido já estava ficando defasado, já estava ficando para trás, precisava dar uma atualizada, né? Não é só aparecer ali e falar um monte de coisa, tem que saber. Aí eu fui atrás da minha pós e como é que eu ia pagar a minha pós? Falei, cara, vou trabalhar como DJ. Fui trabalhar. Sério? É sério. DJ também. Caramba. Mas assim, DJ ex-BBB, né? Sabe a DJ ex-BBB? Que leva um pendrivezinho com as coisas meio prontas e ganha no carisma? Eu era essa DJ. Aí, e o que você tocava lá? Então, eu entrei numa casa sertaneja. Viu? Ó, vem corte aí. Gente, vem corte aí, se prepara. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem mesmo, cara. Eu saí da TV local, porque a TV já estava sem muita estrutura, mudou de prédio para fazer o programa do jeito que eu fazia, estava meio descontente. E eu queria tirar esse tempo para estudar. E para estudar, a maior flexibilidade que eu teria era fazer esse trampo de DJ. Que eu toco de final de semana, tenho a semana livre para me dedicar, né? E aí eu fui fazer MBA em Comunicação e Marketing e tocava aos finais de semana no Montana Mix, que era uma casa sertaneja lá. E eu levava uns remixes diferentes, sabe? As músicas que estavam lá... Descobri as músicas que estavam no auge ali, caçava uns remixes delas. Pô, a galera curtia DJ Lud fazendo a festa. Que maneiro, que maneiro. DJ Lud animando a sua festa do peão. Sertaneja, Lud. Não, eu vou falar pra você que era uma carreira promissora, viu? Lud sertaneja. Porque eu lá, novinha, né? No carisma, né? Levando ali, empolgando a galera. Mais uma vez, tem muito DJ que pode me xingar agora e eu peço desculpa. Vocês são fantásticos. Mas tem festa, tem locais que não cobram isso, né? A técnica. Eles querem realmente que você anime a galera, né? Então eu tive a oportunidade nesses lugares, eu concluí meu MBA em 1 ano e meio. Neste período, uma amiga minha foi me ver nessa balada, uma amiga que trabalhou comigo no SBT lá atrás. E ela falou, posso subir? Falei, vem, sobe aqui. Ela falou, Lud, tem uma menina saindo do SBT, fiquei sabendo, vai abrir uma vaga no marketing. Foi meu momento. Procurei o Maurício Abravanel, que é um querido, que é o responsável pelo SBT lá do interior, Ribeirão Preto e Jaú. E aí ele falou, Lud, você pode tentar a vaga, por que não? Né? E aí eu passei pelo processo seletivo novamente, tudo, e eu consegui uma vaga, dessa vez que era uma vaga boa, né? Era a vaga de marketing mesmo da emissora. Então eu trabalhava diretamente com os merchandisings, mas era tudo, né? Eu fazia os eventos da emissora nas cidades pequenas, que a gente atendia 180 cidades ali da região. Nossa. Então, Bastante. Eventos sociais, sabe, parceria com prefeitura, evento que você leva uma atração e também coloca para cortar cabelo, leva uma equipe para cortar cabelo do pessoal, dar lanche para as crianças. Então, eu organizava tudo isso, a gente fazia nas cidades. Aí, além disso, eu fazia os merchans locais e nacionais. Nacionais eram dos clientes que eram lá da região e anunciavam em programas daqui. Muitas vezes vinha para a SBT daqui, que eu sempre amei, né? Uma fábrica de sonhos, né? É uma das maiores estruturas de TV da América Latina, o SBT daquele na Anhanguera, né? Então vinha para cá para gravar com os artistas, com os apresentadores daqui, os textos que eu escrevia lá, produzia VT. E isso me deu uma experiência para fazer o marketing de influência que é surreal. Porque aí o que aconteceu? Eu fiquei no SBT esse período, fazendo um pouco de tudo dentro da área do marketing, aprendi edição, etc. Pá. E aí eu engravidei, eu casei e engravidei das minhas gêmeas. E quando as gêmeas nasceram, eu acabei sendo demitida. É raro, mas acontece muito. Então, assim, sou muito grata pelo SBT, por tudo que eu vivi lá, por tudo que eu aprendi lá, desde a primeira passagem até a segunda. Mas foi uma coisa que aconteceu mesmo. Eu fui demitida assim que minhas gêmeas nasceram, cumpri a estabilidade, elas tinham 5 meses. Sim, a estabilidade prevista, né? Da De lei, um mês quando você volta, mas quando eu voltei eu já estava meio escanteada. O menino, homem, que colocaram no meu lugar não tinha sido dispensado na minha volta. Então eu já estava meio que imaginando que quando desse esse mês iam me dispensar. E ali o meu mundo caiu. Porque eu estava com 2 bebezinhas de 5 meses, sem emprego, um emprego que
que eu dava o sangue por ele, que era a minha vida, onde eu comecei, Sim. né? E eu não sabia qual caminho eu ia seguir. Só que, na verdade, o caminho que eu tinha que seguir naquele momento era aprender a maternar. Porque eu tinha 2 crianças, era mãe de primeira viagem de 2 bebês. Não deve ter sido fácil, foi gêmeas, né? Que você tava falando. Tive gêmeas. E aí eu comecei, isso foi 2019. Eu fiquei com as gêmeas por um tempo e eu descobri que eu tinha muitos seguidores no Instagram, orgânico, desses corres todos que eu fiz nesse período todo, né? Claro. Que eu já contei até aqui, tentando resumir ainda. E eu descobri algumas dores da maternidade que mereciam ser compartilhadas. Mas nada que fosse apelativo. Porque eu odeio o perfil de maternidade apelativo. Sabe? Que expõe muito a criança, quer cagar regra, sabe? Não, eu simplesmente compartilhava algumas dores e sempre fazendo, como eu sou jornalista, eu tentava levar algum profissional para fazer uma entrevista. Tipo, um obstetra para falar sobre perdas gestacionais. Uma pediatra para ensinar alguma coisa, um advogado para falar sobre assédio moral no trabalho e os direitos da mãe, da mulher. Porque às vezes a mulher, ela sabe, ela tá num momento que ela quer ser mãe e existem gestores que têm um comportamento que eu não sabia que era assédio, que acontece, por achar que não é o momento daquela mulher, mas quem tem que determinar isso é a mulher. Então, enfim, e aí o meu Instagram deu um boom. E junto com isso veio a pandemia. Nossa, sempre assim, né? Na nossa vez... Não, mas pra mim foi bom, né? É foda falar que a pandemia foi uma coisa boa, mas pra gente que tava trabalhando no digital, o que a pessoa tinha era a gente, né? Porque a própria a TV não podia abrir pra produzir coisa nova. Começou a passar aquele monte de reprise na TV, não sei o quê. Na pandemia era físico, trabalho físico. E aí começaram a perceber a importância do entretenimento. O entretenimento tava onde? No digital. E ali eu comecei, ali pelo interior, e aí uma rádio me chamou para apresentar um jornal local, que não é uma coisa que eu gostava, mas eu tinha em mim que eu precisava ter uma carteira assinada. Sabe aquela coisa do interior que você faz tempo, ainda mais com filha e tal? Ainda mais com filho. Com filho você não pode escolher muito, você tem que... E era um jornal que eu ia só de manhã, né, apresentava, mesmo dentro da pandemia já voltava para casa. Tinha uma flexibilidade, assim, boa, né? Pois é. Aí e foi bom para eu voltar a me sentir viva. Ativa. Porque eu sempre trabalhei, eu sempre corri atrás das minhas coisas. Aí acontece de me demitirem num momento que eu sou mãe, dizendo que era porque eu precisava cuidar dos meus filhos, como se uma mulher não pudesse cuidar dos filhos e trabalhar ao mesmo tempo. O que eles têm a ver com isso? Quem tem que decidir isso é você. Entendeu? Foi muito traumático, porém foi uma mola assim que me levou pra cima e me colocou no caminho que eu sempre sonhei. O pé na bunda te empurra pra frente. Me empurra pra frente. Eu também conheço alguns nos meus sacos de figuras de linguagem. Aqui. E aí eu apresentei o jornal local assim por pouco tempo, porque dentro da pandemia era uma coisa muito difícil. Você tá numa rádio local, como eu falei pra você, o jornalismo local, ele sempre tem aquele viés, né? Se bobear até o nacional, né? A mídia tradicional, ela acaba se rendendo sempre a um lado, alguma coisa. Eu não sou essa pessoa, né? Se você quer um jornalismo opinativo da minha parte, você vai ter a minha opinião. Sim. Não vai falar assim, ela faz o jornalismo opinativo, mas ela dava essa liberdade para você. Eles queriam um jornalismo opinativo, mas eles não permitiam que eu desse exatamente a minha opinião. Um alternativo controlado, vamos dizer assim. Opinativo. Eu falei alternativo? Perdão. É um opinativo controlado. E assim, respeito também, entendo, mas eu não sou essa pessoa que joga esse jogo, porque eu também nunca tive interesses políticos, sabe? Já fui convidada lá para sair para vereadora, para apresentar campanha, tudo. Eu não quero ficar rotulada por causa dessas coisas, porque essas coisas, por mais que eu compreenda, até mesmo músicos que fazem questão de usar o seu lugar de fala para impor algumas questões, eu não acho que seja interessante. Eu acho que meu trabalho ele é além disso e eu quero poder circular entre tudo, sabe? Enfim, saí da rádio, já com a minha bebezinha, né? Tive a minha bebê dentro da pandemia, a menor. Tem então as gêmeas e uma menor. 3 meninas. 3 meninas. Comprometimento de mostrar para elas que a mulher não tem que parar quando vira mãe. Isso. Porque mesmo. Foi a coisa que mais doeu, assim, em relação ao maior trauma da minha vida profissional. Eu acho que foi ouvir uma coisa dessa e realmente deixar isso entrar em mim por alguns meses e falar, pô, acabou pra mim. Aquele sonho que eu tinha lá atrás de trabalhar na MTV,
que hoje não existe mais, mas alguma coisa parecida, acho que vai Isso é ficar legal. só sonho. Isso é legal que você está falando, porque tem muita gente que escuta o que você escutou e se fecha. Acabou. E acredita. Acabou. Essa é a realidade. Eles sabem o que é melhor para mim. Entendeu? E acredita nisso. Porque, Rafa, existe mesmo. Se eu parar para olhar, eu tô aqui em São Paulo, cumprindo compromissos, tendo a honra de estar aqui com vocês, que é muito Obrigado. importante para mim no momento. Eu tenho 3 filhas que estão lá em casa, Sim. né? Se você parar para olhar, pô, suas filhas estão de você. Precisam, mas elas também têm rede de apoio, elas também precisam da mãe feliz, precisam da mãe realizada, Lógico, além claro. da mãe que trabalha e provê. E elas já brincam de repórter? Você aposta? Já, elas gostam. Imagina, Imagina, pequenininha. você teria com o microfone. Elas gostam de rock and roll, elas gostam de Queen. Todas as bandas que passam pelo interior e a gente acaba tendo algum contato e eu consigo levá-las, né, com segurança. Elas chamam de tios, né? Então elas são cheias de tios famosos, né? É o tio fulano, é o tio ciclano, tudo famoso, assim. Então, eu não vou impor nada para elas. Inclusive, eu preservo muito a imagem delas. Talvez muitas pessoas nem saibam que eu tenho filha, porque não sou uma pessoa que posta. Mas essa já era uma postura que eu tinha desde antes de ser um pouco mais conhecida, sabe? É porque eu acho que não tem necessidade, sabe? Né? Privacidade. Energias negativas, nananã. Mas realmente eu acho importante que as pessoas olhem para minha história e saibam que você não pode se limitar em momento nenhum da sua vida. Inclusive, a maternidade, ela traz pra gente uma força inacreditável, um senso de imediatismo da realização que faz você entender que você é muito mais forte do que você imaginava. Sim. Quando eu não tinha minhas meninas, eu também tinha os mesmos sonhos. Mas eu tava lá, acomodada, achando que aquilo lá era tudo pra mim. Quando elas vieram e eu precisei abrir mão daquilo, fui obrigada a sair da zona de conforto, eu comecei a me mexer, porque eu tinha elas, eu tinha necessidade de fazer acontecer. E aí aconteceu. Bacana, Lu. Caralho, ninguém imaginaria uma história dessa vindo dessa mulher ainda. É mesmo. Ainda mais o passado sertanejo dela. De DJ da casa sertaneja. Isso daí vai ficar nos anais da história. Isso vai para corte. Vai pra A corte. Lud amplifica do rock. E você aí de casa, tá gostando dessa ideia? Tá curtindo esse bate-papo incrível? Então não deixa de compartilhar, certo? Deixa o seu like aí, porque colabora muito com o nosso trabalho. E antes de continuarmos esse nosso bate-papo aqui, vamos pro nosso primeiro jabá. Porque afinal é muito importante lembrarmos de quem lembra da gente. E não podemos deixar de falar da Marketing Animado, certo? A Marketing Animado é uma produtora audiovisual completa, localizada aqui na Brigadeiro Galvão, no centro de São Paulo, certo? Eles possuem estruturas para gravação de podcast, ensaios fotográficos, gravação de videoclipes, filmagens externas, além de toda a assessoria aí no digital, com redes sociais, criação de websites e assessoria de imprensa e mídia também. Então não perde mais tempo não, a Marketing Animado está aqui para te ajudar a tirar suas ideias do papel em 2025. Marketing Animado e Sweet TV, é nóis! E estamos voltando aqui nesse bate-papo incrível, meus e minhas lindas. E não podemos deixar aí, né, de continuar essa conversa com a Lud aqui, que tem uma história, já trouxe pra gente aí, ó, a sua história do passado. E agora vamos falar um pouquinho da Lud do presente, porque isso é muito importante. Como é que tá o cafezinho? Tá brabo o O café cafezinho? tá bom, cara. Tá Eu falei, bom. vocês estão me deixando, né, me sentir em casa. Porque lá em casa, né, sempre tem um cafezinho fresco, a gente trabalha em home office. E hoje eu tô fora de casa, mas tem o cafezinho fresco. Cafezinho é a gasolina da alma, mano. Muita gente não sabe Mas acho disso. que pra Você é um todos os guru. jornalistas. Ah, tá ligado. Porra. Aprendi com o melhor, Johnny Bilove que eu diga, né, cara? É verdade. Eu não tomava café com essa vontade, assim, né? Com esse amor, Até vir com pra essa São entrega. Paulo. Não, até começar a trabalhar com jornalismo e edição. O café da Lud é com ou sem açúcar? Pouco açúcar. Importante. Porque dizem, eu já vi uma reportagem dizendo que quem toma café sem açúcar tem tendências psicopatas. Eu li, é sério mesmo. Normal. A época que eu trabalhava lá no SBT, De uma média de louco. colega de sala estava me orientando a tomar café sem açúcar porque ela falou que isso era uma questão de hábito. E aí eu comecei, como era uma cafeteira, máquina de café chique, de grãos, lá, Uhum. que é aquela coisa que você fala, é um desperdício botar açúcar nesse café. É. Aí eu fui assim, um tempinho, até acostumar, e depois eu passei um tempo tomando café sem açúcar, mas eu não matei ninguém.
Ou pelo menos ainda não descobriram. Boa. Ah, Eu tomo um Boa. café sem açúcar, isso é normal, meus olhos. Ainda mais depois que ela falou que o jornalismo do interior, que é meio sangue, não sei o quê. Ó, Lud. espreme e sai sangue, né? Lud, pô, vamos, a gente, né, passou aí um pouquinho sobre as suas origens ali, a facu e todo o corre que você fez pra chegar aqui onde a gente tá hoje. Vamos falar hoje da Lud aqui no presente, né? Hoje a Lud, atualmente, ela trabalha num veículo de mídia grande, tá fazendo aí, que a gente se conheceu no showzaço do Tijuana, né? Foi mó legal. Eu gostaria que você passasse um pouquinho pro pessoal, né? Como foi chegar nesse canal, que é o Amplifica, e como tá sendo, né, o seu trabalho hoje, tendo um apoio, um respaldo, assim, de tamanho, né, vamos colocar assim, tamanha força da natureza, aí, né, o canal do... Sendo apadrinhada quase, né? Por Rafael Bittencourt. É aquilo que eu falei pra vocês, que às vezes a gente chama de sorte, mas que já me corrigiram. Falaram, não é sorte. Faz quantos anos que se formou, até antes de se formar, que você corre atrás, né? Mas eu acho que é 50% sorte, 50% o corre que você faz, porque tem coisa que não tem explicação na vida, né? Eu Você acho tá no mais lugar um certo na pouquinho, hora Lud, certa. porque sem talento você pode fazer o corre que você quiser, ter a sorte que você quiser. Mas sem talento, se você chegou onde você queria, porque acho que principalmente foi o teu talento, do que só sorte, né? Mas Então, só passa, né? Senão você só passa, você não fica, né? Tem um pouco disso e agradeço. Mas é verdade, eu não tô... Isso também é para quem tá escutando, isso... Trabalhe, estude, corra Tem atrás. que estudar. Você viu que eu parei, né? Parei o que eu tava fazendo pra fazer o MBA, fiz o corre lá, dei um jeito, né? Mas enfim, pandemia, né? Larguei o trampo da rádio, que tava acabando com a minha saúde. Descobri até uma doença autoimune chamada alopecia areata. Sei. Imagina para uma mulher Sim. abrirem rodas carecas no cabelo e do nada, viu? Um dia tá normal, no outro dia tem uma roda. Chegou a abrir aqui na frente que não tinha muito o que fazer. Muita gente na pandemia por causa do estresse, burnout, tipo, uma situação, muita gente. E eu tava, né, com 2 bebês de 2 aninhos, uma recém-nascida, fazendo um jornal diário naquela insegurança, aquela pressão de pessoas com questões políticas, o abre e fecha, gente morrendo numa cidade pequena, a quantidade de mortes sempre abala você. E estar ali o tempo todo, né? Porque você tem que estar ali. Saía da rádio, ia para casa, continuava recebendo e vendo essa briga. E um que quer que você fale tal coisa, outro que quer que você fale outra coisa. Enfim, parei. E aí, devagarzinho, eu continuei com marketing de influência. E devagarzinho, a pandemia foi parando, os eventos foram voltando. E aí as pessoas estavam morrendo de saudade, né, de evento, e as coisas começaram a girar muito legais aí nessa área pra gente. Mas tudo aconteceu quando o CPM 22 foi tocar lá em Jaú. E eu tenho uma certa amizade, assim, né, já uma relação com eles de muitos anos, de estrada. E um amigo meu tem uma página de notícias lá em Jaú, e nesse dia a CPM 22 não ia falar com a imprensa. Era um show gratuito da prefeitura, e acho que eles iam falar com a imprensa só depois do show, e o meu amigo, eles não ficavam, eles transmitiam o show ao vivo lá, mas ele não ficava até o final, então ia acabar não entrevistando a CPM. Falei, pô, chato, né? Vai entrevistar o sertanejo, vai entrevistar o pagode, e não vai ter o espaço do rock and roll. Falei, deixa eu ver se os contatos deles ainda são os mesmos, né? Porque 3 filhas depois, uma pandemia, né? Deixa eu ver se ainda rola. Eu mandei o contato pro Gui Galos, conhece? O produtor da CPM, queridão. Sim, dá um abraço para ele. E na hora ele já me respondeu com muito carinho, aquele telefone ainda era dele, e falou que comigo eles falariam. E aí eu peguei um microfone na mão pela primeira vez, depois de tudo, assim, para cobrir um evento, né, para falar de música, depois de tanto perrengue. E foi com a CPM 22. E naquele clima leve que eu gosto de levar nas minhas entrevistas, né, de bastidor, de o que vocês estão fazendo aqui, como é que tá, sabe, aquela coisa despojada, um momento novo também pra banda, pós-pandemia, baterista novo, tanta coisa acontecendo, né? Foi tão gostoso, tão leve que o bichinho já me picou de novo. Eu quero ir pra evento. Ah, mas como que eu vou com 3 filhas pequenas? Eu vou pra evento. Aí eu criei um modelo de negócio para eu poder tirar dinheiro disso, que era a cobertura de eventos. Porque, como a gente tava falando, ser uma pessoa só, tem muita gente que conseguiu e eu bato palma. Mas você perde um pouco da credibilidade. Tipo, eu quero cobrir um evento. Tá, mas quem é você? Eu sou a Lud, é mais uma influenciadora. Né? As pessoas, elas não vão parar para ouvir
uma história ou pedir teu currículo para saber se você vai fazer um bom trabalho ou não, ou se você está querendo ir só para dar close e ganhar ingresso. Então, eu criei um modelo de negócio de vender para festivais ali da minha região uma cobertura. Então, eu já produzia um microfoninho com o logo do festival, entrevistava patrocinador, entrevistava povo, gravava o show, entrevistava o artista e entregava para a pessoa o que foi o festival dela ali. E também usava isso nas minhas redes sociais. As entrevistas com os artistas, né? Então rolou muita coisa legal por ali, né? A região é muito forte também com o rock nacional. Pode ser mais com o sertanejo. Eles fazem tipo, uma festa municipal, eles colocam 10 dias de sertanejo, 1 de rock. Mas tem. E aí os colegas sempre muito generosos comigo. Um J Quest, Dead Fish, Rodrigo maravilhoso, me rendeu ótimas entrevistas, engajamento muito legal. Legal. Próprio Detonautas, né? Vi que o Tico teve aqui esses dias também, sempre foi muito generoso comigo. E cada degrauzinho ali, eu falava sempre, cada entrevista é uma porta que se abre. E uma vez eu fui fazer o Brazilian Bacon Day em Ribeirão Preto, que é um festival muito grande. E nesse line-up do Brazilian Bacon Day, tinha Di Ferreiro, que eu gosto muito, tinha Allen Key, tinha Nenhum de Nós, tinha Raimundos e tinha Angra. O meu marido, que me acompanha mais profissionalmente, né, que ele é fotógrafo, que ele faz captação de imagens, ele brilhou o olho na hora. Ele falou assim, Lud, o guitarrista do Angra, ele faz um podcast sobre música que você precisava conhecer, eu ouço muito o Amplifica. Aí eu falei, pô, que massa. Mas só uma pergunta, seu marido já escutava rock ou transformou? Não, imagina, meu marido sempre foi roqueiro, meu marido era headbanger, cabelão e tal. Mas um japonês, sabe, coisa mais feia, Rafa, ainda bem que você conheceu. E vocês se conheceram onde? No evento? Não, a gente se conheceu em Bauru. Quando eu ainda trabalhava no SBT, ele morava lá em Bauru e lá tinha um escritório do SBT. A sede era em Jaú, mas tinha um escritório lá. Então, quando eu tinha que fazer algum evento que era em Bauru, como é uma cidade um pouquinho maior, eu passava alguns dias lá. Aí a gente, quando se conheceu lá, a gente virou amigo. Legal. E é uma pessoa realmente que sempre me colocou pra cima, sempre apoiou o meu trabalho. Não, sempre correu do lado, nunca teve ciúme. Né? Até aquele meu amigo que fala assim, seu marido não tem ciúme de você? Não, gente, ele tem vergonha mesmo, né? Que ele vai me acompanhar numa entrevista, a pessoa vai lá e pede pro Chitãozinho e Chororó cantar junto, né? Nossa. Eu sou essa pessoa. E muitas vezes. É super boa gente, cara, adorei ele, conhecia. Quando ele pensava, as pessoas acabam conhecendo ele e gostando mais dele do que de mim. Porque ele é muito. Ele nunca teve ninguém que a gente encontrou pela vida, pela estrada, que ele não fez amizade. Muito gentil, e principalmente lá dentro de casa, em momentos em que eu me sentia enfraquecida e queria desistir, ele sempre falou pra mim que se era o meu sonho, ele tava lá e ele ficava com as meninas pra eu ir. Olha só. Esse apoio, sabe, tipo, tudo, pega né? um ônibus e vai. Você não fazia isso quando você não era mãe? Porque o gatilho às vezes vem, né? Então, não, eu sou mãe, eu tenho que ficar. Não, você pega, eu vou ficar com ela, você pega um ônibus e vai. E você que fez ele cortar o cabelo? Não, ele já tinha cortado já, graças a Deus. Conheci ele já de cabelo curto. Não foi um requisito pra casar, namorar, não, foi. Né? Teve alguns outros requisitos pra casar, mas não foi esse. Mas ele sempre foi fã de Angra, e aí quando descobriu que o Rafa tinha esse podcast, ele já virou consumidor ali do podcast. Não perdia um. E ele tinha essa vontade de que eu conhecesse o Rafael Bittencourt, porque ele achou que a gente ia se dar bem por falarmos de música. Só que nesse Brazilian Bacon Day, que foi em agosto de 2024, passado, a Angra não podia dar entrevista, porque a Angra estava com um problema logístico. Então, assim, eu trombei o Fábio Lione nos bastidores, a gente brindou um vinhozinho que ele estava tomando, fez um storyzinho. Eu trombei o Rafa Bittencourt numa hora que meu marido não estava perto, ele tinha ido fazer a imagem de uma outra banda. E aí eu mandei a foto pra ele, eu não acredito! Eu falei, eu estou com o Rafael Bittencourt aqui. Ele passou por mim, eu falei, ele passou por mim. Ele me deu uma atenção, assim, de parar, dar um abraço. Tenho a foto, vou mandar pra vocês colocarem aqui no ar, para as pessoas verem a foto. Tem essa foto, mas não rolou conversa. Mas eu falo que quando... Ai, me arrepia. Quando uma coisa é pra ser, ela tem muita força. E aí, eu já... Teve um lance, assim, também engraçado, vou contar brevemente, que foi o Patfest. O Patfest foi uma dessas situações que meu marido falou, pega um ônibus e vai. Eu tinha um convite pro Patfest, que era junto pra ir, que tem uns amigos meus da banda Colomi, que é o Sebastião Reis, filho do Nando Reis. Nando Reis é lá de Jaú também, né? Não nascido lá, mas família de lá, e ele mora lá, né? Tem uma fazenda, mora aqui e lá. E aí deu uma força pros filhos dele lá em Jaú, uma casa que eu trabalho, onde eles fizeram shows, a gente fez uma entrevista, e criamos uma amizade.
Eles iam participar desse Patfest, eu vi um monte de artista famoso, né? Falei, pô, legal eu ir. Aí surgiu a chance de eu ir com os meninos, mas a carona que eu tinha pra ir deu um vacilo, não rolou. Eu fiquei sozinha pra ir. Dia de semana, meu marido não podia ir. Aí tava eu na cama, assim, tipo, não vou mais, pá, meio chorosa. E ele veio e me deu aquela injeção de... Quantas vezes você não foi sozinha pra algum lugar quando você não tinha filho, legal, quando você era sozinha? Porra. Você vai pegar um ônibus, você vai. Aí tem um amigo meu muito querido aqui em São Paulo, que veio pra São Paulo, que era lá de Jaú, que virou um fotógrafo foda aqui em São Paulo, de fazer trabalhos internacionais, com o Rodrigo Santoro no Oscar, coisa assim, que é o Kleber Almeida. Pedi pra ele me hospedar na casa dele, pra ele me acompanhar nesse evento, pra fazer as imagens. E aí eu fiz o Patfest, mas a credencial que eu tinha no Patfest, Andréas Kisser, não me mate, acho que você sabe disso, ela não permitia a entrevista. Só que eu falei, um jornalista, ele nunca está paisana diante de um conteúdo bom. É verdade. Né? Então, assim, Boa. eu tinha colegas ali e eu chegava, tipo, Paulo Miklos. Paulo, tudo bem? Você daria uma palavrinha comigo? E assim, com todo respeito, sem invadir o espaço da pessoa que estava ali no backstage e falando sobre o evento, sobre o Patfest. E eu fiz isso com várias pessoas. Samuel Rosa, Di Ferreiro, Paulo Miklos, gente foda, João Gordo, Badawi, sempre, né, que olhou pra mim, o que tá fazendo aqui? Tipo, não aguenta mais me encontrar, né? Muita gente. Beleza, saí de lá com um puta conteúdo, fui postando, marcava o Andrés, marcava o Patfest, cara de pau mesmo. Já que eu fiz, né, vamos usar. E assim, como eu falei, sempre focado em divulgar o evento, porque o evento é um evento maravilhoso, aproveitando, é um evento em prol a causas muito humanas, que é os cuidados paliativos dentro de comunidades carentes, uma coisa que a própria Paty Kisser, que foi uma pessoa que infelizmente eu não conheci, mas que eu acho que de algum lugar colocou a mão para me ajudar, permitindo que eu estivesse lá, e ela sempre ajudou muita gente, e lá no leito, já quase partindo, ela fez esse pedido, então o Patfest tem essa intenção. Fiz isso e morria de medo de reencontrar o Andrés. Aliás, no pátio eu nem vi ele, porque ele não desceu do palco enquanto eu estava lá, né? Mas eu tinha muito medo, falei, esse cara ou ele me ama ou ele me odeia. E aí eu tava nos bastidores do Titãs do Allianz Parque e eu passei por ele. Ele olhou pra mim, olhei pra ele, aquele sorrisinho amarelo. Oi! Aí ele, obrigada pelo que você fez lá no Patfest, cara. Legal. Quando ele me falou isso, eu falei, meu... Já era. Obrigada pela oportunidade de estar lá. Assim, eu não sabia nem se podia, mas oportunidade fiz, né? Conquistou o coração da fera. Aí eu peguei, abri a selfie, né? Os filhos dele continuaram andando, ele parou comigo ali nos bastidores do Titãs do Allianz Parque. Eu abri a câmera de selfie e falei assim, então fala comigo um pouquinho, produzindo conteúdo aqui, né? Tá sem microfone, sem nada. Abri a selfie, virou um vídeo chamado 3 Perguntas com Andréas Kisser. A gente falou sobre o que aconteceu no Pati, não lembro muito, mas tinha rolado uma Ivete Sangalo com ele no Maracanã, que ele participou, que foi muito grande, transmitido pela Globo. E aí ele falou sobre isso, que foi uma das maiores experiências da vida dele. E os roqueiros reaça acharam isso uma barbaridade. E o que aconteceu? Nesse ponto, uma questão pessoal, eu senti essa dificuldade de, como pessoa física, ser reconhecida como jornalista, pararem de me chamar de influenciadora, valorizarem o meu trabalho. Quando o Andrés deu essa entrevista para mim, por uma mão divina, que eu não sei explicar, isso viralizou. Uma mão divina, e ele também tem aceitado a collab, né? Sendo um cara muito foda, querido e respeitado aí no meio. Esse é outro ponto muito importante, né? Que você também defende muito, quando o artista aceitar a collab também, ajuda a gente a divulgar. Mostra também. a gente pros seus fãs, né? Faz as pessoas... Nem todos aceitam, não, infelizmente. A gente respeita. O artista lógico. Que não aceita, às vezes não é ele que cuida do Instagram, que tem uma pessoa que tem um cronograma certo. Mas se ele puder dar um toque, ser generoso, isso faz tanta diferença. Olha a história, a diferença que o Andrés fez na minha vida. Se for parar pra ver pro artista, vamos supor, no caso pro Andrés ali, vai ser uma figurinha que apareceu no feed dele ali, entre outras 30 mil figurinhas que ele deve postar, mas foi essa figurinha que virou a chave pra você. Eu via o meu nome. É o apoio que faltava, saca? Foi aquele efeito borboleta, né? Se não fosse o meu marido me tirar da cama e falar, você vai no Patfest mesmo sozinha, se não sou eu ter cara de pau de perguntar assim, devagarzinho para cada um ali se falaria comigo, mas sempre com responsabilidade de quem estudou, porque tem muita gente que estaria ali querendo só tirar foto com o artista e beber de graça, e eu não, eu fui, fiz, e aí encontro o Andrés, ele elogia esse trabalho, eu fiz a entrevista com ele, aquilo viralizou,
E aí eu comecei a ver meu nome em vários portais, como 89 Rádio Rock, Kiss FM, Terra. Cara, eu não sei falar, mas tem um carrossel que não cabia mais de 10 no carrossel naquela época, então não couberam todos os veículos que repercutiram aquela entrevista que eu fiz com o Andrés despretensiosamente, numa generosidade gigante dele, me colocando como a jornalista Ludmila Nascimento. Em entrevista, a jornalista Ludmila Nascimento. Ludmila Cage, já, nome de casada. Ludmila Cage. Que, gente, aquilo me deu uma coragem de seguir aquele caminho, que muitas vezes eu pensava em desistir. Obrigada, Andréas Kisser. Eu espero que você tenha a oportunidade de ver isso e saber o quanto você fez diferença na minha vida. E obrigado, maridão, também, por ter sido esse cara tão generoso. Todos os momentos acreditado em mim, enquanto muitos também poderiam podar a mulher, né? Pô, vai ficar lá, meu demônio macho. Eu sofri isso com ex-namoradas e... Então eu sei bem qual é a diferença de você ter uma pessoa do teu lado te apoiando. Vou falar pra você, é um respeito, viu? Mesmo sendo mulher, eu já vivi situações anteriores, em outros anos, muitos anos atrás, em outros meios que não eram os do rock, em que havia falta de respeito, interesse. Nesse meio é um respeito, você pode ser homem, mulher, pode ser o que você quiser, é um respeito imenso. As pessoas às vezes não imaginam isso dos roqueiros, né? Mas enfim, isso me abriu, essa questão do Andréas Kisser, passou uns meses, ele começou a me seguir. Passou uns meses e eu falei para ele, olha, Andréas, queria, né, retribuir o que você fez para mim e te oferecer essa cobertura que eu faço para os eventos, né, que eu vendo, que é meu ganha-pão hoje, né, para o Patfest. Se você me permitir, eu faço ela de forma oficial. Vou com a minha equipe, meu microfone, uma coisa bem feita. A gente discute pauta com a equipe do Patfest para ver o que é interessante para eles, que eles queriam também entrevistar as pessoas da ONG, tem muitas ONGs envolvidas, tal. Falei, faço o que for importante para agregar para vocês, não é para mim, né? É um trabalho que eu comercializo, mas quero fazer isso para vocês. E aí, do nada, meu parceiro comercial lá, né, que faz os atendimentos para mim de clientes, me manda uma mensagem assim, viu, tem uma moça aqui chamada Vivi, ela é esposa do João Gordo, ela quer conversar com você, ela pediu seu telefone, posso passar? Falei, claro. E era a Vivi Torrico, esposa do João, que é uma das pessoas que era amiga da Paty, que cuida do Patfest, que veio falando em nome do André, justamente para que eu fosse a repórter oficial do Paty. E aí, agosto, eu fui, né, pro Angra e não falei com o Rafael Bittencourt, mas no Patfest, no dia do aniversário dele, ele estava lá e eu era a repórter oficial do Patfest. E aí o meu marido conheceu ele, a gente pôde conversar, falar sobre o nosso trabalho, e ele se interessou. O Rafa é uma pessoa muito interessada no outro. Acho que é por isso que ele se dá tão bem entrevistando, né? A gente que entrevista... Hoje eu tô falando pra caramba, porque hoje é meu momento de falar, né? Hoje é o momento da noite de brilhar e a gente tá adorando a conversa aqui. Verdade. Não, eu tô viajando aqui, eu tô visualizando as cenas. Já pensando nos cortes, já. Não, as cenas, nos cortes também. Porque assim, quem vê, novamente a gente entra naquela, né? Quem vê hoje a Lud brilhando ali no meio, não sabe os tropeços e o caminho que a Lud trilhou. Que a gente bebe tá só, né? Os tombos que a gente leva nunca. Ninguém olha. E aí, continua. Então, aí conversamos com o Rafa lá, e ele não contou nada sobre a questão da saída do Amplifica do Flow, o que ia acontecer. Ele só falou que eles iam entrar num novo momento, ele ia poder realizar o sonho de começar a colocar banda em estúdio, que ele estava num processo de querer ampliar o Amplifica, e se interessou pelo nosso trabalho, perguntando como a gente fazia isso. Eu só não sei até hoje se ele queria só saber como era feito, ou se ele se interessou justamente por nós dois, né? Uma grande equipe de 2 pessoas, que somos eu e meu marido. Mas, na hora, eu e a minha cara de pau, né? Cada entrevista é uma porta que se abre. Já joguei pro Rafa assim, então, se você quiser, eu posso te mandar meu currículo. E não é que ele me deu o WhatsApp dele e aceitou? Que legal. E aí, isso foi em outubro, né? Mais um milagre de Patfest. Em dezembro, aconteceu 3 anos de Amplifica. Eu chamei ele achando que esses 3 anos de Amplifica seria em fevereiro, porque ele escreveu na legenda 17/2. E aí eu teria tempo de me preparar, conhecer os entrevistados. Era 17/12. Eu chamei ele no dia 16/12 à noite. Nossa porque ele também senhora. inventou essa festa de última hora. E o Rafa é assim, né? Ele é criativo. Ele inventou essa festa de última hora, mandou esses convites para os amigos irem lá fazer a jam nesse estúdio, que era o estúdio lá da Moca. Para muitos amigos, achando que poucos topariam por ser de última hora, todos foram. Virou uma coisa muito maior do que ele imaginava.
E a produtora dele, a Nath, também uma maravilhosa, ela não estava aqui em São Paulo para auxiliá-lo. Então, quando eu apareci falando para ele que eu poderia estar lá para fazer a cobertura de bastidores, assim ele conhecia melhor o meu trabalho, ele já viu a possibilidade de ter um suporte. E aí ele aceitou na hora. E eu amei, tá? Passou um tempo, eu tinha lido o vídeo, lido a legenda e não tinha ouvido o vídeo, porque minhas filhas estavam dormindo perto de mim. Quando eu assisti o vídeo, já perto da meia-noite, eu vi que era no dia seguinte. E mais uma vez, eu não sei explicar, mas era o último dia de férias do meu marido. Então a gente podia fazer a loucura de pegar o primeiro ônibus para a capital. É uma loucura entre aspas, porque meu irmão você tinha meninas, você teve que resolver tudo. Tem a questão, essas coisas que ninguém vê, que também pesa muito, né? Tipo, contatar a rede de apoio, falar, dá para ficar com as meninas? Dá. Carregamos equipamento, pegamos o ônibus, acho que 12:30, chegamos lá na Moca às 5 e pouco da tarde, ficamos lá com o Rafa até 4 horas da manhã. Na gravação do... Teve o ao vivo, né? Depois teve a gravação do Amplifica 3 anos. Aí dali pra frente a gente seguiu trabalhando junto. Mas foi exatamente assim. E ainda falam pra mim, né? Já ouvi que ainda bem que eu vi o dia errado. Porque talvez se eu tivesse visto que já era no dia seguinte, eu ia falar, tá muito em cima. Não vou mandar. Mas como eu achei que era só em fevereiro, eu mandei. Aí ele já tinha respondido que ok, eu falei, como que eu vou falar que não vou? Né? E aí, nesse momento ali no Amplifica, né, de reestruturação, tá todo mundo sonhando junto, né? Tá todo mundo... E é louco imaginar que eu tô sonhando junto com o Rafael Bittencourt, um ídolo mundial, um dos maiores guitarristas do mundo. Então, talvez, tudo que eu sonhei lá atrás, com o meu primeiro gradiente, e todos os perrengues que eu passei, até eu vou chorar. E todos prepararam para este momento. Me trouxeram até exatamente onde eu tô hoje, né? Depois de 3 filhas, já com mais de 35 anos, em muitos momentos quando as pessoas podem acreditar que já não é mais hora, que talvez não tenha valido a pena todos os corres anteriores. Mas pensa que ainda tem muita coisa para acontecer. Eu espero que sim, eu ainda tenho sonhos, né? Tenho alguns sonhos ainda, então eu espero muita que sim. Coisa. Mas era o que eu sonhava viver, trabalhar exatamente com jornalismo musical e ter uma relevância com isso, aconteceu agora. Legal. Vocês vão botar a musiquinha do Gugu, do Domingo Legal? Se prepara que nós temos um diretor mau. Ele vai aprontar. Alguma ele vai aprontar. A emoção é importante porque demonstra a sua gratidão, não só pelas coisas que te aconteceram, mas pela sua caminhada e trajetória até aqui. E isso é importante a gente mostrar para você aí de casa, porque, cara, na real, todas as entrevistas que a gente passa aqui com a pessoa, você entende que tem um processo. Sim. Você entende que, tipo, muita gente lá atrás, cara, passou perrengue pra estar brilhando o olho onde brilhou. Não, o que vem fácil, eu acho que vai fácil. E não é só que ela passou, mas todo dia ainda passa um perrengue. Isso que a gente estava conversando até fora do ar. Produtores, ajudem a imprensa séria que quer fazer um trabalho, que quer cobrir. A gente está lá por carinho pelo trabalho do artista, por uma série de fatores. Não é? Eu penso assim, apoiem a imprensa. Apoiem, porque tá defasado, cara. Falar pra vocês, grandes shows de grandes bandas aí, a Lud tá aqui de testemunha, não tem uma cobertura, não tem uma imprensa, não tem uma entrevista com os caras. Como é que o maluco vai fazer uma turnê no Brasil então, aí? Quem vê o material pronto, publicado, não sabe o que ela passou, o que a gente passou dos bastidores. Não é chegar, vamos ser recebidos com flores e entra e faz. Pelo contrário, é uma luta. Produtoras, facilitem, porque assim, ó, vou falar pra vocês. Todo mundo ganha. A gente ganha conteúdo, vocês ganham conteúdo e o artista ganha conteúdo. Então todo mundo ganha conteúdo e não fica ruim pra ninguém. Sim, e às vezes a gente sai de um negócio muito legal, que a gente fez um baita esforço pra estar lá, frustrado. Porque a gente não se sentiu valorizado o suficiente e isso dói. Dói, infelizmente dói. Não é aquela coisa que é bola pra... Existem investimentos, porque a maioria dos grandes eventos não paga pra gente estar lá. É um canal independente, a gente vai por conta, a gente tem os patrocinadores do canal pra que a gente possa se virar. Muitas vezes só empata, muitas vezes a gente põe. Né? Então a gente vai
E o que dá satisfação pra gente? Locomoção, alimentação. Não é reclamação, porque às vezes diante disso para falar, então não vai. Não é isso, a gente quer ir, a gente quer fazer um trabalho bem feito. E então o que dói na gente às vezes é sair e olhar o que a gente conseguiu produzir sozinho e falar assim, pô, podia ter ficado melhor. Podia ter sido muito melhor. Eu não tô mostrando tudo que eu sei fazer nisso aqui. Sabe, vão achar que realmente eu não tenho o potencial que eu tenho. E eu acredito no potencial que eu tenho. Eu acredito no potencial da minha equipe. Gente, hein, Lud? A Lud tá com a razão aí, ó. Lud, eu voto nela. Vamos votar na Lud aí, ó, Lud. Sair com a candidata aí, deputada, vereadora em Jaú lá, eu voto Você vai mudar seu título pra lá pra votar em mim? 2026 nas eleições, guardem esse nome. Guardem esse nome. Pelo amor de Deus, gente, não, né? Mas fica o recado, realmente. Eu gosto demais, a gente não quer de forma nenhuma citar ninguém ou fechar portas. Eu só queria entender quais são os critérios usados, porque tem muita gente boa se sentindo da mesma forma que a gente, algumas vezes, sente, né? Se sente que é desvalorizado dentro desse mercado. E tem muito picareta que às vezes recebe mais atenção que a imprensa séria, que tá lá para fazer, que recebe mais atenção que a gente. E o cara, na real, só tá lá pra curtir o rolê dele e criar o conteúdo dele, tá? Exato. Cagando pro artista. E Lud, e agora voltando, você tá no Amplifica, quais são os projetos de 2025, o que tá rolando aí? Não, meu projeto hoje é viver intensamente esse momento Amplifica, que eu espero que seja um momento grande, que a gente consiga realmente realizar todos os nossos sonhos ali. Eu falo a gente porque eu sei que cada pessoa da equipe, neste momento de recomeço, está sonhando muito, está juntando sonhos, está colocando todas as suas forças ali dentro do que se propõe a fazer. Então, o meu foco agora, ele é realmente todo no Amplifica, porque exige isso, né? O comprometimento, a responsabilidade é muito maior. Porque o Amplifica, ele nada mais é do que o Rafa. Então, cada porta que se abre para o Amplifica, eu percebo que se abre para o Rafael Bittencourt. Por todos os anos que o Rafael Bittencourt foi uma pessoa foda. Mas você também, Lud, cara. Ah, sim, claro, eu já trabalho há um tempo, eu já tenho os meus relacionamentos, mas eu carrego o nome do Amplifica. Então, assim, não adianta eu ser uma pessoa que eu tenho os meus relacionamentos e eu chegar lá e não lembrar que quando eu carrego o nome do Amplifica, eu tô carregando o nome do Rafael Bittencourt. Né? Que o que eu tô fazendo ali vai refletir numa imagem que ele construiu também há muitos anos. É óbvio que eu tenho esse comprometimento já com a minha imagem, senão eu não teria reconquistado ele ou todas as oportunidades que eu tive para chegar até aqui. Mas eu penso muito nessa questão. Ele tem uma carreira muito sólida e tem fãs por todo mundo. Então é um momento de grande visibilidade para mim. Não só com o que eu entrego ou o que o público vê, mas quando eu estou num bastidor, sabe? A forma que eu me visto, a forma que eu me porto, a forma que eu falo com as pessoas, que eu trato os colegas, sabe? Tem que ter uma baita responsabilidade. E isso exige, dentro de todas as minhas outras demandas familiares, né? De mãe, de morar a 300 quilômetros daqui, né? Então não dá pra eu ficar... Você é tão boa gente, você já ficou de mau humor alguma vez? Oh! Muito! Escrevam aqui nos comentários, alguém já viu a Lud de mau humor? Outro dia, o pessoal do Amplifica tá me conhecendo agora, e eu vi um comentário lá que me deixou muito feliz, que tipo, a Lud é a simpatia em pessoa. Então. E que bom, porque eu acho que a leveza que a gente leva para as pessoas que a gente se relaciona é o que vai fazer a nossa entrega ser melhor. Porque a gente está trabalhando com entretenimento. Eu optei por trabalhar com a alegria das pessoas. Sim. Né? Eu quero que as pessoas se sintam bem ao meu lado, se sintam confortáveis. Você é tão boa gente, você tem um astral tão legal, você transmite uma aura legal. Bom. Por isso que eu tô falando, essa mulher não pode ter mau humor. Ah, tenho. Imagina. Filha, eu sou mãe de 3. É uma loucura. 3 crianças, é uma loucura. E esse daí é o emprego, né, cara? Essa é um emprego vitalício, não remunerado, sem férias, 24/7, sem férias. Tem gente que ainda reclama do call center, né? Isso aí não dá. Não, então, falando para um cara que tem 3 filhas também. Também, estamos em casa, né, Gui? Que é 3 filhas. Tá ligado, Fortaleza. Não perde tempo não, porque assim, crescer e multiplicar. Eu tava lá na igreja. Então, eu tenho que me dedicar muito às minhas crianças. Escolhi manter minha qualidade de vida morando no interior. Então, isso demanda demais. E o resto é focar bem no meu trabalho do Amplifica para ter essa entrega, para estar sempre pronta para as coisas que aparecem, disposta. E vou falar para você? Vou falar agora. A hora que eu entrevistar os Backstreet Boys, eu aposento. Agora eu vou falar para ela. Posso falar para ela? Deve. Posso falar para você? Eu vou falar. Eu vi o material do Pat Fest. Eu vi o material do Amplifica. Tanto é que a gente fez a entrevista lá quando a gente se conheceu lá no Amplifica, no Tijuana. E tá de parabéns. Você tá fazendo um excelentíssimo trabalho, cara.
material que eu vi seu, que você fez. Agora que você falou do Podfest, aí me veio, que eu falei, não, a primeira vez que eu tinha visto com você foi em Tijuana, foi lá no show do Tijuana. Mas não, foi nos vídeos do Podfest. Por isso que eu tava me familiarizando. Eu reconheço de algum lugar. E, cara, foi um trabalho excelente, você faz um trabalho excelente e você tem que ser reconhecida pelo seu trabalho excelente. Então, parabéns. Obrigada, e que continue gente. fazendo esse trabalho excelente. Porque a gente sabe que não é fácil. E que tenhamos força sempre, sabe? Fico muito feliz por vocês me darem esse espaço. Eu acho que eu nunca dei uma entrevista assim tão completa sobre mim, porque eu sempre entendi, né? A gente que... Você sempre está entrevistando, né? É que a gente, quem é repórter mesmo e não influenciador de rolê, entende que o artista não é a gente. Mas a gente quer mostrar os bastidores, o pessoal que faz acontecer. Mas é interessante também eu ter esse espaço para que as pessoas não pensem que foi tudo muito fácil, para que as pessoas também saibam que é possível sonhar, que não existe idade, momento, desde que você tenha vontade, e que nos pequenos detalhes moram as grandes oportunidades. A oportunidade é um cavalo selado. Falei lá atrás, quando eu contei para vocês que eu arrisquei vir para São Paulo mesmo sem preparo nenhum, sem noção nenhuma do que era essa cidade que me engoliu. Mas eu sempre aproveitei cada oportunidade que me apareceu sem medo. E Luiz, agora eu te perguntei nos bastidores. Se você pegar teu Spotify, o que a gente tá escutando lá? Ai, gente, eu sou Pagode, muito nostálgica, sertanejo, não. trap, Eu pisadinha? Eu gosto de rock, não. Se rolar um churrasco, a gente bota, por que não, né? Eu falei, qualquer paixão me diverte ali. Eu não sou aquela pessoa que... City bandas. Ah, gente, eu amo Backstreet Boys. Eu sou muito nostálgica. E ouvir as coisas que me trouxeram até aqui, que moldaram o meu caráter, né? Que me levam para a menininha de 10 anos lá que assistia MTV na casa da avó e que sonhava com tudo isso que eu vivo hoje, me faz um bem danado. Dos poucos momentos que eu tenho para parar, assim, sabe? Que eu tô dirigindo, que eu tô levando, buscando minhas filhas na escola. Então, assim, eu ouço muito boy band, essas coisas dessa época. Não tem como negar, quem me acompanha sabe. De rock, eu amo rock nacional também. Eu gosto de CPM, eu gosto de Tijuana, eu gosto de Detonautas, eu amo. Cara, pensa num show que eu piro, que eu canto do começo ao fim. Eu gosto demais do show do Detonautas. Eu valorizo muito os amigos. Conheci ontem a Eagle Kill Talent e eu quero muito ouvir mais, porque eu gostei demais do estilo deles também. Legal. Eu falo, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, mas o rock de menininha, é um rock mais melódico, tipo um Linkin Park, sabe? Um negócio, rock mais... O som da Eagle parece muito o som do rock dos anos 2000, que eu gosto muito também. Creed, Three Doors Down, Linkin Park, essas coisas eu gosto muito também. Me julguem. Que isso. Ótimos gostos musicais aí, pô. E agora... MTV 2000, gente, total, né? A gente também, a nossa ideia, inclusive, né? Essa é uma proposta que a gente carrega com muito coração, porque a gente cansou de ouvir. Você já deve ter cansado de ouvir também essa frase. Saudades da MTV. Saudades da MTV. Saudades da MTV. Putz, ninguém mais faz como a MTV. Pô, não tem mais aquele programa igual tinha na MTV. Mas cada um que tá no Independente tem assim, a maioria, não posso falar por todos, né? Mas todos têm a influência da MTV. Lógico. Porque o que a gente faz hoje aqui no Independente é o que a MTV era a única TV que tinha liberdade de fazer naquela época. A diferença é que eles tinham dinheiro. E dizem que não. Eu conheço com muita gente que trabalhou, converso com muita gente que trabalhou na MTV naquela época, que fala que a única coisa que eles não tinham era dinheiro, estrutura, investimento. Mas eles conseguiam fazer que nem a gente, por amor. Cada VJ que tava ali, né, era por amor. Eles levavam os artistas lá. Quando que a gente sem internet, quando que eu sem internet ia ver uma entrevista dos Backstreet Boys? Sim. Era só MTV proporcionar isso pra gente. A MTV já veio da gringa, né? Já veio MTV Sim, Estados tinha esse Unidos peso, e MTV Brasil foi um braço deles aqui que foi, mano, o berço pra muita gente, velho. Foi uma porta. Eu lembro das tardes esperando os cliques, os top 10 da MTV, saca? O Disque MTV, era meu sonho, sem colocar o pezinho na banquetinha ali e falar, galera, agora com vocês, Backstreet Boys na primeira posição do Disque MTV. Quanta gente começou lá, o Marco Mion. Sim. Pô, nossa, pode citar vários aqui, o Zeca Camargo, a Mastrid. E nós estamos sim carregando o legado da MTV. Modéstia à parte, mas eu acredito sim, pela nossa influência, por termos nascido nessa época e aprendido... Isso é uma coisa que você aí, ó, 20 menos, não sabe, não vai conhecer. Sabe, porque... Nascemos nessa mesma época, eu não me incluo, tá?
Eu nasci numa Ele é do outra tempo da rádio época. da TV Pirata ainda. Da TV O de Pirata, do estoque. Globo de Ouro. O de estoque. Ele pegou o Chacrinha. Vocês também não vão saber o que é isso. Você Mas... Peguei pegou o chacrinha. Chacrinha? Peguei chacrinha. Pegou, assim, Não, teve um não, relacionamento? Não me quebra. Não, mas eu vivi chacrinha, época disso. Minha primeira vez que eu fui numa balada foi uma. Tudo bem, foi uma matinê, foi em 78. Uma matinê. Nossa. Uma matinê. Balada Louco. disco, cara. Mas todos os apresentadores de auditório, esse nonsense da década de 80, 90 também, eu carrego, eu falo pro Rafa Bittencourt, falo pra Nath, que é a produtora que eu converso mais. Cada vídeo que eu envio, eu falo, eu tô flertando com o desemprego, porque eu não perco uma chance de dar uma zoada, sabe? De botar um humor no meio, principalmente com ele, né? Porque Legal. É legal. Na época da década de 80, a gente tinha o Faustão no Pânico, o Faustão era Perdidos na Noite da Você é Band. louco, não tinha filtro nenhum. Não maluco. tinha filtro nenhum, então vale a pena. Quer apresentar, quem quer fazer o que a gente faz, tem que um pouquinho ver o que era, desde o Chacrinha, que era uma coisa mais popular, até... Nossa, você tinha o Bolinha, você tinha Chacrinha, você tinha Gugu, Silvio Santos, você acaba tirando alguma coisa do passado dessa galera. Exatamente. Loucura, Entendeu? E eu acho que é essa liberdade, mesmo que a gente hoje só pode ter no digital, né? Que na TV aberta jamais conseguiríamos fazer, infelizmente. E é isso, vamos levando. A galera que não teve a sorte de ver MTV, tem a sorte de ver Sweet, tem a sorte de ver Amplifica, tem a sorte de seguir a gente no Instagram e pegar um pouquinho de tudo isso que a gente traz na bagagem, tendo acompanhado esses anos dourados da música, do entretenimento musical. E continuem seguindo aí, ó, porque agora vem a pedrada aqui pra Lud. Lud, aquela pergunta que não quer calar, cara. Ah, meu Deus. Porra. Oh, que medo. Momento engraçado, algum perrengue que você passou nessas aventuras, peripécias de mídia aí, que você falou, é uma situação... Tá, tudo bem que você já citou algumas aí muito legais também. Do Pati, mas alguma situação que você olhou e falou, fudeu. Uma engraçada, inusitada, alguma coisa vem na tua Algo que você não cabeça. esperava, assim. Nossa, perrengue, cara. Perrengue É que tem do tanta coisa, bastidor. mas pode tem ser tanta coisa engraçada que eu queria também. pensar num perrengue bom. Não, assim, eu até quero compartilhar isso aqui, porque eu não encontrei nenhuma repórter compartilhando essa situação. Bravo. E eu me sentiria muito acolhida se eu tivesse encontrado algum depoimento sobre isso. Saí da minha cidade para entrevistar Dead Fish. Rodrigo, maravilhoso, Rodrigo Lima, sempre rende num nível. E como a gente já se conhece em entrevistas, foi aquela coisa bem fluida. Sim. A gente caminha por vários assuntos. Coisa que é coisa única. Se você vai pautado, você tem que perguntar disco novo, música, blá, 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 você consegue fazer de novo. Agora, uma entrevista fluida, ela é única. E aí, gravei com ele num camarim que era muito precário, uma casa pequena, quente, mas quente. E eu tava gravando no mobile, só com o celular e o microfone conectado no celular. Na hora que acabou a entrevista, tinha dado o quê? Uns 15, 20 minutos, foi longa. Superaqueceu o celular desligou sem concluir a gravação da entrevista. E eu perdi toda ela. E eu fiquei muito triste, porque eu acho assim, eu tinha conversado com o Rodrigo, eu costumo ter muito respeito com os entrevistados. Primeiro ele, depois eu. Posso estar muito errado, eu conheço repórteres que falam, tipo, não, mas tem seu trampo também, tem seu compromisso. Eu entendo, mas eu entendo que o tempo de uma pessoa, às vezes, é o que ela tem de mais valioso para você. Sim. E eu tinha conversado com o Rodrigo naquela tarde, e eu percebi que ele estava cansado, que ele estava louco para ir para casa. E ele propôs de fazer essa entrevista, ele aceitou de cara fazer. Mas ele propôs fazer antes do show, por conta disso. Para acabar o show, comer e correr para São Paulo descansar. Aí, quando deu o problema, já estava bem na hora de ele subir no palco. Eu saí, o meu marido, que era quem estava de cinegrafista no dia, ficou procurando, não conseguia, não deu jeito, não tinha gravado mesmo. Ele foi falar com o produtor falou, não, pelo amor de Deus, depois fala. Depois que ele comer, ele faz de novo. Só que eu não tinha clima. É chato, realmente fica meio... Fora a vontade de chorar, porque eu sou uma pamonha. Que eu tinha certeza que até o final do show eu não ia aguentar ficar sem chorar. E aí a maquiagem vai para as cucuia, que mulher tem disso, né? Você não tem. Se por acaso você for uma pamonha também e chorar, e pra você parar de chorar, você consegue fazer. Normal.
Agora eu não, porque eu já vou estar parecendo um panda. Né? E não há maquiagem à prova d'água que segure a torneira minha quando abre, que eu choro demais. Então, cara, eu só voltei pra casa chateadíssima, mas eu acho que esse foi, olha, isso foi meio que recente, mas de muito tempo de carreira, eu acho que esse foi o pior perrengue. Aí teve um dia, ai, Rogério Flauzinho, não fique triste comigo, que essa é engraçada. Por favor, fique à vontade, é o que a gente quer também. Eu amo o Rogério e, enfim, fui encontrá-lo num camarim e ele sempre, se você me ver minhas entrevistas com ele é sem dúvida o melhor entrevistado. Eu não sei se vocês já fizeram alguma coisa com ele, Eu já. mas ele é o cara que não tem tempo ruim. Camarim pequeno, camarim grande, show pequeno, ele vai te tratar sempre da mesma forma, independente de veículo. Super prestativo. Super... Ele tá acabando o tempo que o produtor te deu, ele fala assim, não é empilha esse produtor não, vamos conversar. Maravilhoso. E eu entrevisto ele, tipo, desde 2012, quando eu tava na TV local, sabe? Então, tipo, um canal local da NET de Jaú. E ele falava com a mesma alegria e empolgação que ele fala hoje, sabe? Um amor de pessoa. E aí eu entrei num camarim dele, não era pra entrevistar, era um show pequeno de prefeitura, então não ia rolar entrevista. Era só pra manter aquele relacionamento, dar um abraço. E eu fui e eu percebi que ele não tava muito pra conversa. O Rogério não é disso. Falei, nossa, o Rogério não conversou muito, né? Tipo, só escutou o que eu falei e... Aí abraçou pra foto, fez uma cara meio estranha pra foto. Falei, nossa, será que ele não tava bem, né? Nossa, muito estranho. É. Aí eu saí, show, como sempre, impecável. Entregou outra coisa que é maravilhosa, show do Jota Quest, né? Independente da época que você vá, a turnê que for, é sempre pra cima, maravilhoso, e ele entrega demais. Entregou tudo. E aí, depois que ele foi embora, eu conversei com uma pessoa de bastidor e comentei, né? Falei, nossa... Na verdade, eu estava preocupada. Você não vai julgar uma pessoa que sempre foi gente boa há mais de 10 anos. A gente não sabe o que está acontecendo. Por causa de um caso pontual, né? Claro. E se fosse só um cansaço, uma indisposição, também sempre respeito. Sempre respeito. Desde que não seja uma pessoa grosseira, que desrespeite o nosso trabalho também. Graças a Deus nunca aconteceu. Não tem ninguém para citar que tenha sido assim. Ah, não vai ter corte. Era a próxima pergunta. Lude, cite artistas grosseiros para você. Cara, não tem, mas depois eu quero saber de vocês também. Enfim, aí a pessoa veio me falar que, na verdade, o Rogério tinha quebrado o dente no caminho daquele show. Então, por isso que ele não estava nem falando e nem sorrindo. E isso explica tudo, né? Exatamente, isso explica tudo. A única forma do Rogério Flauzinho não ser aquela pessoa totalmente receptiva, assim, foi uma situação bem engraçada. Eu tava na áudio, né, lá tava o Rogério, tava o Lobão, se eu não me engano. No show do Lobão que ele fez participação. Tava o Rogério e o Jota Quest, né? Eu tava eu levei a namorada pra esse show, a gente foi a convite do PJ, a gente ficou lá no camarim com ele. Só que a Patrícia, ela é muito envergonhada. A vergonha dela é nível doentio. E uma hora que eu tô lá, tô sentado o PJ, os amigos ali, e cadê a Paty? Ela vai me matar, cara, mas tudo bem, depois eu vou ver se eu peço pro grandão ali não cortar isso. Eu olho a Paty tá em pezinha, quietinha do lado da lixeira, em pé. Eu falei, Paty, vem ela. Paty, vem. Aí eu cheguei, Rogério, me faz um favor. Ele foi lá buscar a Paty na lixeira e trouxe ela falando, eu quero te matar, Rafael, eu quero te matar, eu quero te matar. Isso é só pra ilustrar como o cara é tão boa gente. Ele é demais, gente. E você imagina a vida. Ele fez vídeo para meus amigos, ele fez um monte de coisa. Nesse dia eles voltaram pra BH, depois desse show aí, que eu descobri depois do porquê ele tava com a boquinha fechada. Eles voltaram pra BH de ônibus. Mas eles fizeram a mesma coisa também do áudio, do Allianz Parque. Eles terminaram o show, teve aquela comemoração do aniversário deles, fizeram aquele baita show no Allianz Parque. E eu falei, pô, vocês vão ficar em que hotel? Não, a gente tá saindo daqui direto. Eu falei, vocês estão malucos. É um ônibus muito bem equipado, com camas, tudo, tem motorista, né? Lógico, não é que... mas... Não chega a ser um perrengão que muitas bandas estão começando e passam. Mas, pô, você olha para um Jota Quest, que é um artista do mainstream, né? Uma banda do mainstream, você nunca imagina que eles vão andar de ônibus ainda. Você imagina que eles vão pegar um avião. E não, viaja, cara. Os caras são sensacionais na humildade, sensacionais. Sim, são espetaculares. O PJ fica... Porra, um grande abraço, PJ. O PJ tá em todos os Patfests. Entendeu? O PJ é maravilhoso. Esperamos o PJ aqui, o pessoal também. Não, sim, se Deus quiser, em junho
estarão aqui. É nóis. Isso E aí, aí. pra continuar esse nosso bate-papo aqui, ó, certo? Deixa seu like, compartilha com o amiguinho E aí. hypar. Hypar também. Agora o YouTube te permite hypar os vídeos. Exatamente. Você abre o seu aplicativo do YouTube e tem lá o hype. Hype esse vídeo aqui pra ele ficar legalzão, certo? Mas não era isso que eu ia falar agora não também. Mas já falando do hype também. Vamos falar do nosso último jabá para partir para os finalmente, tá bom? Sim, senhor. Então não podemos deixar de mencionar aí a X5, certo? Para quem não conhece, a X5 é a loja dos músicos, localizada aqui na Teodoro Sampaio, em São Paulo, com 2 lojas físicas, tá? Além de showrooms das mais diversas marcas e equipamentos, eles vendem para todo o Brasil. Então você que é produtor, músico, cantor, artista, enfim, já tivemos o Bruno Suter aqui, inclusive, fazendo um super comentário positivo sobre a loja. Então não perde mais tempo não, entre em contato com o pessoal da X5, procura o Rafa. Eu tenho a certeza que eles vão ajudar vocês aí a realizar os seus projetos, a fazer com que aquele seu show fique melhor, certo? Então não perde mais tempo não, porque X5 Music Switch TV é nóis. E vamos voltar nessa bagaça aqui, ó, rumando pros finalmente já com essa pessoa maravilhosa. Eu gostaria que tivéssemos mais tempos para continuar essa conversa, mas eu tenho certeza que oportunidades futuras não faltarão. Amém. Pra mim sempre uma honra. Nada. Ele deu uma suspirada aqui. Eu ia falar, mas é uma coisa que você provavelmente ia falar. Você escutou meu pensamento. lógico, É tipo irmão. aquilo que o Jô esperava da plateia. Eu recebi do Rafa. Você falando que ia acabar, ele... Né? É. Não, mas voltando aqui, ó. Voltando aqui pros finalmente aqui, Lu. Antes da gente encerrar esse programa, agora é o momento em que você vai olhar para aquela câmera ali. E você vai passar não só suas redes sociais, como a galera te acompanha lá no Instagram, como a galera vê o seu trampo, mas também aquela mensagem da Lu Coach. Você já passou várias mensagens aqui, você nem percebeu, só pela história que você compartilhou com a gente. Isso foi muito importante. Mas agora uma mensagem direcionada, intencional, pra galera que tá assistindo a gente ali. A câmera toda tua. É, momento Lud Coach agora. Ah, se você ficou até aqui, é porque você gostou da conversa, então eu já te agradeço muito. Siga minhas redes sociais, underline, ó lá o underline da Jauense, underline, Lud, L-U-D-Y, tá? Tem muita coisa minha também no canal Amplifica, né? No @canal Amplifica. As redes sociais lá onde a gente coloca os cortes, onde eu flerto com o desemprego fazendo umas piadinhas, então também é legal. Geralmente a gente faz em collab, mas legal passar os dois. E Lud Coach, o que eu posso falar para vocês mais? Acho que toda a minha história, um resumo ou o que a gente pode tirar de lição dela, é que eu nunca deixei de acreditar. Porque talvez da onde eu venho, né, e não estou diminuindo a minha cidade, muito pelo contrário, tenho muito orgulho dela, inclusive ainda moro lá, não quero sair, não pretendo, por qualidade de vida e N questões, mas é tudo mais difícil para quem está longe. Às vezes se você já está aqui, você já está no centro das possibilidades, já está perto das pessoas, né? E eu estava lá. Só que eu nunca, em momento nenhum, deixei de acreditar que eu poderia chegar aqui. Então você é o principal responsável por tudo que acontece na tua vida. Não se queixe quando der errado, tá? Você tem todo o direito de ficar triste. Mas nada de ficar se queixando, colocando a culpa no coleguinha. E faça acontecer para que dê certo. Porque você é o maior responsável por tudo que acontece na sua vida. E o seu potencial é muito maior do que o potencial que você acha que você tem. Não espere a dificuldade para você descobrir isso. Sabe as palavras. Aí, produção, gostaram dessa daí? Pedrada, hein? Vocês viram só que a Lud, além de simpatia e um rosto bonito, ela também é cultura. Ela tem aí, ó. Ela tem aí uma visão muito louca pra passar pra vocês. Vocês viram a história que a gente bateu um papo. E, Lô, só tenho a te agradecer. Obrigado pela Eu também, Tenho obrigado. certeza que o Rafa também ficou feliz. Obrigada pela E oportunidade. pra gente encerrar, na Switch TV é nós ou não é nós, mulher? É nóis! É nóis! É nóis!